Você já imaginou ter sido escolhido por Deus para uma missão impossível? E se eu te disser que você pode ser como Davi, mesmo diante das maiores batalhas e falhas da vida? A história de Davi é a história de qualquer um de nós. A luta contra gigantes, a queda em momentos de fraqueza e a coragem de se levantar, ainda que o mundo te condene. Não saia desse vídeo, porque o que você vai aprender aqui pode mudar a sua vida para sempre. Afinal, quem é Davi e o que ele tem a nos ensinar? Vamos descobrir juntos agora. O chamado de Davi. Davi era apenas um jovem pastor, esquecido pela sua família e desprezado por muitos. Mas quando o profeta Samuel chega à casa de seu pai para escolher um rei para Israel, Davi nem sequer esteve entre os primeiros a serem chamados. Ele estava no campo, cuidando das ovelhas. Mas Deus, ao olhar para ele, viu algo que ninguém mais via, um coração sincero, cheio de fé e coragem. O que isso nos ensina? Muitas vezes, o mundo vê o que é visível, mas Deus vê o que está escondido no interior de cada um de nós. Ele pode escolher você, mesmo quando ninguém mais vê o seu valor. Não é incrível pensar que Deus nos vê de forma tão diferente? A vitória sobre Golias. Agora vamos para um dos momentos mais épicos da vida de Davi. Ele, um jovem simples, enfrenta o gigante Golias. Golias não era apenas um homem alto, mas uma ameaça aterrorizante para todo o exército de Israel. Enquanto todos se acovardavam, Davi não teve medo. Armado com uma fundação e 5 pedras, ele matou Golias e com um único golpe derrubou o gigante. Mas a parte mais interessante dessa história é o que Davi disse antes de atirar a pedra. Ele declarou que não estava indo contra Golias com suas próprias forças, mas em nome do Senhor dos Exércitos. Aqui está o segredo: a coragem não vem de nós mesmos, mas da confiança plena em Deus. Quando colocamos nossa fé em Deus, até os maiores gigantes podem ser derrotados. Agora, você pode estar se perguntando: como eu posso vencer os meus gigantes? A resposta está em colocar Deus à frente de tudo. A batalha é dele, e a vitória também. O que você precisa é de fé para acreditar no impossível. O rei e o fugido. Após a vitória sobre Golias, Davi se torna um herói nacional. Mas ao invés de ser exaltado, ele começa a ser perseguido pelo próprio rei Saul, que temia perder seu trono. Davi fugiu para salvar sua vida, mas mesmo assim, ele nunca buscou vingança. Ele sabia que o trono era de Deus para quem ele escolhesse. E mesmo com todas as oportunidades para eliminar Saul, Davi escolheu esperar o tempo de Deus. Ele sabia que a vingança não era dele. Ele confiava que Deus faria justiça. Quantas vezes queremos apressar as coisas, resolver por conta própria? Davi nos ensina a confiar no tempo de Deus, e a saber que ele tem o controle. A queda de Davi e a misericórdia de Deus. Mas, como qualquer ser humano, Davi também falhou. Em um momento de fraqueza, ele cometeu adultério com Batseba e, para encobrir o erro, mandou matar o marido dela, Urias. É difícil imaginar que um homem tão honrado cometesse um erro tão grave, não é? Davi se atrasou de Deus por um tempo, mas quando o profeta Natã o confrontou, Davi não se escondeu nem intencionalmente seu pecado. Ele se arrependeu de todo o coração. E o que Deus fez? Ele perdoou Davi, mas também o ensinou uma dura lição sobre as consequências do pecado. A misericórdia de Deus é infinita, mas também há uma lição de que nossas ações têm consequências. Mas mesmo diante das nossas falhas, Deus sempre está disposto a nos levantar. Não importa o quão fundo a queda seja, Deus sempre estende a mão para nos tirar do abismo. Isso é o que a graça de Deus faz. A luta com Absalão e a restauração de Davi. A história de Davi ainda nos reserva grandes lições. Após o pecado, a vida de Davi foi marcada por desafios, como a rebelião de seu próprio filho, Absalão, que tentou tomar o trono de seu pai. Imagina só, Davi, um homem que passou uma vida inteira enfrentando inimigos, agora se vê enfrentando o maior desafio de todos, a traição de quem ele mais amava. Absalão quis roubar o coração de Israel, mas Davi, mesmo sendo rei, fugiu de Jerusalém para evitar uma guerra civil. O que você faria se tivesse todo o poder em suas mãos, mas precisasse abrir a mão dele por um bem maior? Davi nos ensina a humildade, mesmo sendo rei,
e a sabedoria de evitar um conflito que poderia destruir tudo que ele construiu. Deus tem o controle até nas situações mais difíceis. A legado de Davi e o reinado eterno. No final de sua vida, Davi se preparou para passar o trono para seu filho Salomão. Ele fez algo muito importante, preparou o caminho para que a vontade de Deus se cumprisse. O legado de Davi não foi apenas de conquistas, mas de um homem que buscou a face de Deus, mesmo quando falhou. E o maior legado de Davi? Da sua linhagem viria o Rei dos Reis, Jesus Cristo, que viria para reinar para sempre. Davi não era perfeito, mas foi um homem segundo o coração de Deus. Isso nos ensina que não precisamos ser perfeitos para sermos usados por Deus, mas precisamos ter um coração disposto a seguir seus caminhos. Então, o que você aprendeu com a história de Davi? Talvez você esteja enfrentando um gigante, ou talvez você tenha caído e se afastado de Deus. Mas hoje, eu te desafio a confiar como Davi confiou, em cada vitória, em cada falha, em cada batalha. Deus pode te usar, Ele pode te levantar e te dirigir, independentemente de seus erros. Compartilhe este vídeo, e não se esqueça, você também pode ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Se você gostou dessa história e quer aprender mais lições poderosas da Bíblia, inscreva-se no canal, ative as notificações e continue essa jornada de fé. Deus te abençoe.